Então, continuando com o nosso estudo da resposta de sistemas em tempo discreto, ok? É necessário definir algumas funções importantes. Então, a primeira é a impulso unitário discreta, também conhecida como função delta de Kronecker, e a função degrau unitário, ok? Então, são muito similares às funções impulso unitário em tempo contínuo e a função degrau unitário em tempo contínuo. A função exponencial discreta, ela já é um pouco diferente, então é importante a gente fazer essa introdução aqui, né? Então, a função exponencial tal qual nós conhecemos e utilizamos no estudo de sistemas em tempo contínuo, f de t igual a exponencial de lambda t, nós poderíamos expressá-la de outra forma, ok? Então, essa função ela pode ser expressa de maneira alternativa, f de t igual a gama t, onde gama é igual a exponencial de lambda, ok? Exponencial de lambda. Então, por exemplo, uma função bem familiar. F de t igual a exponencial de menos 0,3t. Nós poderíamos expressar essa mesma função como f de t igual a 0,7408 elevado a t, uma vez que e elevado a menos 0,3 é igual a 0,7408, ok? Então, é uma outra forma de expressar a função exponencial, mas nós não utilizamos essa forma porque ela não é conveniente quando se estuda a resposta de sistemas em tempo contínuo. Então, em tempo contínuo, essa notação f de t igual a exponencial de lambda t, ela é muito conveniente. Então, voltando aqui, acabamos indo muito rápido. Então, essa forma f de t igual a exponencial de lambda t é preferível no estudo de sinais e sistemas em tempo contínuo. Já a forma f de t igual a gama t, essa forma é preferível no estudo de sinais e sistemas em tempo discretos. Então, a função exponencial discreta é definida dessa forma, ok? Então, a função exponencial tal qual nós estamos mais acostumados, a gente sabe que se a parte real de lambda for maior do que zero, a função cresce exponencialmente. E ela vai decrescer exponencialmente se a parte real de lambda for menor do que zero. O sinal é constante ou oscila com amplitude constante se a parte real de lambda for igual a zero. Então, isso aí já é algo que nós temos o conhecimento. Então, agora vamos fazer o mapeamento para essa forma de exponencial, né? Em que nós temos gama elevado a n. Então, nesse caso, o sinal cresce exponencialmente se módulo de gama for maior do que 1. Ele vai decair exponencialmente se módulo de gama for menor do que 1. E ele oscila com amplitude constante se módulo de gama igual a 1. Então, o plano complexo, a gente agora pode mapear o semiplano esquerdo, o semiplano direito e o próprio eixo imaginário nessa nova forma de enxergar o plano complexo, em que nós temos um círculo de raio unitário. Então, o semiplano esquerdo é mapeado dentro do círculo unitário, ok? Então, se gama estiver dentro do círculo unitário, nós temos o mapeamento do semiplano esquerdo.
porque o sinal vai decrescer exponencialmente. O semiplano direito, no qual nós temos uma exponencial crescente, é mapeado todos os pontos que estão fora do círculo unitário. E o eixo imaginário é mapeado sobre o círculo de raio unitário, quando gama é igual a 1. Então, vamos obter o gráfico para essa exponencial aqui, ok? Então aqui tem o código do MATLAB, vocês podem inclusive dar um pause no vídeo e digitar esse código já para ir se familiarizando com o MATLAB, ok? E aqui nós temos o gráfico conforme esperado, né? Então aqui, como gama é menor do que 1, nós temos uma exponencial discreta decrescente. Aqui novamente nós temos o que? Módulo de gama menor do que 1. Então nós também temos uma situação que é decrescente. Aqui nós temos já módulo de gama maior do que 1. Então aqui o que a gente espera? Que a gente espera uma exponencial, ok? Que ela cresce indefinidamente, ó. Então, lá, atinge valores tão elevados quanto 10 vezes 10 elevado à quinta. Então ela cresce exponencialmente. Função senoidal discreta. Então a função senoidal discreta é definida por essa equação. Y, abre colchetes, de n, ou seja, essa amostra é igual a C cosseno de ômega n mais θ. É fácil constatar que senoides discretas separadas por 2π radianos dão origem ao mesmo sinal. Por exemplo, uma senoide com frequência cosseno de ômega n é igual a senoide cosseno de ômega mais 2π n. Então vamos considerar, por exemplo, essa amostra aqui, esse sinal aqui discreto, tá? Em que cada amostra x de n é dado por cosseno de 2,4πn. Então, se eu pegar 2,4 e fizer igualar a ômega mais 2π, eu vou ter um valor de ômega, que é a frequência em radianos por amostra, 0,4. Então, como essas duas frequências, 2,4π e 0,4, estão separados por 2π radianos, os sinais são iguais. É impossível distinguir qual equação gerou o sinal. Logo, x de n é igual a cosseno de 0,4πn. Aqui nós temos o gráfico das duas funções. Ó. Em cima nós temos o sinal discreto cosseno de 2,4πn e embaixo nós temos o sinal discreto cosseno de 0,4πn. E nós temos aí o mesmo sinal, né? Comprovando que senoides separadas por 2π radianos dão origem ao mesmo sinal. Então isso aí é um conceito importante que vocês têm que guardar em algum lugar. Função exponencial complexa discreta, né? Então, usando a fórmula de Euler, nós podemos escrever a exponencial e elevado a j ômega n em termos de senoides na forma cosseno de ômega n mais θ. Então, aqui nós temos as duas equações, similar ao que nós tínhamos em tempo contínuo, ok? E a equação e elevado a j ômega n igual a r e elevado a j θ, essa equação mostra que a amplitude e o ângulo de e elevado a j ômega n são 1 e n ômega, respectivamente. Então, no plano complexo, esse sinal, né, e elevado a j ômega n é um ponto, ok? No círculo unitário, já que o módulo é unitário, no ângulo n ômega, né? No ângulo n ômega. Então, esse início aí da teoria
dos sinais em tempo discreto, eu vou ficar por aqui, gravei um vídeo curto para que vocês tenham tempo de amadurecer esses conceitos. Então, até o próximo.